Então, muito boa tarde a todos e obrigado, antes de mais, obrigado pela vossa presença neste lugar fresco, nesta tarde de sol. Obrigado também à Bárbara Coutinho e ao Diogo Aguiar por estarem cá connosco neste princípio de fecho da exposição Vítor Pala Bento de Almeida, e este debate é um debate informal, apesar do microfone que essencialmente nos ajuda a combater os problemas acústicos da garagem. Ouve-se bem, não ouve? Não faz eco, nem? Ótimo. E foi um debate que já inauguramos na exposição anterior, que esteve aqui num sábado frio, no início de janeiro. Lembro-me que estava muito frio e hoje está calor, hoje está uma temperatura mais amena aqui em baixo. Mas estes debates, a que chamamos os debates de encerramento, têm sobretudo como objetivo trocar ideias e pensar na operatividade deste espaço da Garagem Sul e da maneira como organizamos aqui as exposições e a própria programação de arquitetura do Centro Cultural de Belém num contexto presente e para a prática presente do projeto e da arquitetura e da nossa cultura. E nesse sentido convidamos a Bárbara Coutinho, que tem uma experiência importante, em particular nos últimos anos, à frente do MUD, no Museu do Design, e o arquiteto Diogo Aguiar, que veio do Porto, deve dizer-se, esse esforço extra pela autoestrada num dia de calor, e cuja prática profissional nos pareceu que poderia ser também bastante interessante para fazer a ponte do que foi o trabalho desta dupla de arquitetos que nos anos 50, 60 e 70, sobretudo, trouxe a Lisboa uma nova maneira de projetar arquitetura, digamos, novos mecanismos na organização do projeto e novas maneiras também de pensar a articulação da arquitetura na sociedade. Eu vou ler um pequeno parágrafo que escrevi para lançar este debate, peço-vos desculpa de ler, e depois ia passar a palavra para umas primeiras notas aos nossos convidados e depois trocarmos várias ideias sobre estes assuntos. E diz este parágrafo que, essencialmente, a arquitetura de Vítor Pala e Bento de Almeida trouxe a Lisboa novas cores e ritmos. Eu acho que a questão do ritmo é também uma questão essencialmente importante ao nível, literalmente, da velocidade em que a cidade vive. E dizia eu, novas cores e ritmos para a construção do espaço social da cidade. Dos snack bars com balcões à americana até às geometrias dinâmicas dos azulejos, esta dupla de arquitetos instaurou uma nova forma de trabalhar, e aqui é que é talvez a questão central, quebrando o sentido académico da obra de autor e constituindo um escritório capaz de dar resposta a uma sociedade em transformação. E ao contrário da primazia da encomenda pública
que caracterizou a história da arquitetura portuguesa do século XX. O trabalho que os comissários para aqui trouxeram à garagem mostra muito bem a importância da encomenda privada e do trabalho que Pala e Bento de Almeida construíram. Tentar falar e ler ao mesmo tempo dá problemas de concordâncias verbais. Construíram lojas, casas, prédios de escritório e habitação, edifícios industriais para clientes particulares e empresas de capital estrangeiro, transformando as formas de exercício da prática à medida das transformações da sociedade do seu tempo. Conhecer este trabalho significa descobrir uma história que ainda está por contar, ou que está aqui apenas exposta e disponível para a recontarmos, a história da arquitetura do século XX, mas, sobretudo, a originalidade desta obra interroga-nos, a nós arquitetos de hoje, sobre o que se pode aprender das formas construídas e dos modos de prática do escritório Pala e Bento de Almeida. Que lições se podem retirar num momento, hoje, em que o Estado, e isso é reconhecível, retrocede na sua prática de construir cidade e abre espaço, cada vez mais espaço, à encomenda privada. E poderá o século XXI ser tão colorido e dinâmico como as formas sedutoras que nós admiramos da obra de Vítor Pala e Bento de Almeida. Enfim, este era um pouco o desafio que tinha lançado e, sem demorar muito mais, passava agora a palavra à Bárbara. Bem, em primeiro lugar, obrigada a todos, obrigada ao André pelo convite, à Patrícia por esta ótima exposição e ao CCB, obviamente, pelo convite que me foi dirigido. Obrigada ao Diogo também por ter vindo do Porto e estarmos aqui agora um pouco nesta conversa. Eu agradeço este convite, sobretudo porque creio que esta exposição, para mim, que já tenho vindo ver algumas organizadas pela Garagem Sul, pelo CCB, mas esta em particular, creio que é da forma como está construída e da forma como está apresentada, os vários suportes, as várias matérias onde o Pala e o Bento de Almeida trabalharam, as várias escalas, está de uma forma muito pedagógica, muito clara, muito coerente. E por isso, mesmo que a exposição tenha uma incidência na arquitetura, eu acho que há uma afirmação que eu posso aqui fazer, ou gostava de fazer, que é esta dupla não é só, de facto, uma dupla muito importante para a história da arquitetura, também para a história do design, e para a história do urbanismo e para a história das artes no global. E pensando um pouco aqui no repto que o André nos deixou, nestas 3 perguntas, só mesmo assim, enfim, para começar, eu creio que há várias coisas que nós podemos aprender com estes 2 autores. E não queria monopolizar já no início, nem estar a fazer uma grande apresentação, porque acho que o mais interessante é nós irmos partilhando. E aquilo que, de facto, me parece que é muito interessante perceber aqui é o que é que nós poderíamos aprender. Foi a primeira pergunta que o André nos colocou. E eu acho que uma das coisas que nós poderíamos aprender é a importância que, de facto, existe de haver um desenho inteligente, de haver uma inteligência, de haver uma sensibilidade e um desenho inteligente que é feito com tempo, com ponderação e em equipa multidisciplinar. E nestes vários projetos, não só se calhar dos mais conhecidos como os snacks bars e os cabeleireiros, mas também, por exemplo, nas escolas, não é? Estou-me a lembrar agora daquela que está quase aqui à nossa frente, da Vale Escuro, ou da outra dos Olivais, há sempre essa relação muito estreita de projeto e essa sensibilidade muito particular que eu acho que une a outras 2 coisas, daí eu dizer esse desenho inteligente, essa inteligência de projetar, porque são 2 homens
que antes de serem arquitetos são cidadãos e tiveram uma relação de proximidade com artistas, com intelectuais, com as pessoas, com as elites do seu tempo, que os deram uma formação e uma coerência e uma unidade de trabalho que depois se espalha a todos os níveis. Para mim há aqui essa herança, que é essa qualidade do desenho, como é que essa qualidade do desenho se denota na qualidade no mobiliário, na qualidade dos espaços, na forma como nós sentimos, mesmo que não conhecemos os espaços, vivenciando-os, sentimos pela fotografia a importância dada ao homem, à pessoa em concreto. E nesse sentido eu acho que não pode ser alheio a também um determinado posicionamento político que tinham na sua sociedade e na sua época, no seu tempo, essa consciencialização do papel da arquitetura, num momento de grande debate sobre uma revisão crítica do moderno e sobre essa aceitação dessa herança moderna, mas ao mesmo tempo já refletida com outras experiências e com outra atenção ao lugar e à tradição. É muito interessante, por exemplo, o texto que o Paulo faz na revista Arquitetura sobre o que é isso da tradição ou não da tradição. Eu acho que, por exemplo, é uma das coisas que se calhar nós deveríamos refletir, porque estamos ainda muito a olhar para a tradição como se fosse alguma coisa que fosse no passado, e depois esta questão do que é o moderno ou o que é a tradição, e eles ultrapassaram isso muito, muito rapidamente. Mas estava eu a dizer, para não me esquecer, que creio que essa qualidade que se denota nos espaços, quando nós hoje ainda vamos aos poucos espaços que ainda existem desenhados por ambos, espaços públicos, comerciais, nomeadamente estabelecimentos comerciais, daqueles que ainda restam na cidade de Lisboa, que é a noção dessa atenção com o lugar e com o homem. E estava eu a dizer então que não me parece que seja por coincidência ou por acaso que isso acontece, porque o Pala, não sei se o Bento de Almeida também, mas o Pala tinha uma grande relação com os neorrealistas, antes ainda, porque é na pintura que ele começa, não é? Portanto, antes de se dedicar à arquitetura e seguir o curso de arquitetura, ele tem uma intervenção bastante importante nas exposições gerais de artes plásticas que a sociedade organizava, e tem uma relação muito próxima com vários neorrealistas, nomeadamente com o Fernando Namora e outros. E essa atenção ao lugar, essa atenção à pessoa em concreto, aos rostos, às ações, à vivência, aos lugares que cada um de nós habita na nossa cidade, eu acho que isso depois se reflete muito particularmente na obra deles, e acho que devia ser uma lição também para nós, não uma lição para adotar cegamente, mas para consciencializar-nos cada um dessa necessidade de um olhar concreto e muito consciente das questões éticas e da repercussão do gesto que a arquitetura tem. E eu creio que eles estavam, de facto, com essa consciência desse gesto que tinham, e depois fazem um trabalho que me parece tem uma unidade e uma coerência tal, com toda uma sensibilidade para as questões de comunicação e de marketing, que são pioneiras, na questão da maneira como trabalham o azulejo, a cerâmica, a fotografia, todos os diferentes aspectos, e a forma como veem a arquitetura como uma obra onde estão todas estas expressões em articulação, não subordinadas mas cada uma com a sua independência, cada uma com a sua unidade, mas cada uma concorrendo para uma obra que depois se manifesta por uma grande qualidade, não por uma exuberância e uma ostentação, mas a qualidade é, a meu ver, pela sobriedade das opções e pela criatividade que se nota e pela criatividade que também se sente nessa qualidade muito particular de desenhar o espaço e de vivenciar o espaço. E, portanto, eu diria que, para mim, esse sentido experimental que também veio
e sente-se no colorido, no tipo de desenho que fazem para os mais diferentes suportes de comunicação dos diferentes estabelecimentos, ou a forma como também olham para a rua e projetam a questão da montra, desenham essa montra como um espaço claro de uma consciência que a cidade é sobretudo espaço público, ou também os próprios letreiros de luz, e tanto toda essa unidade, eu creio que tem muito a ver com essa inteligência e com essa sensibilidade do projeto. É? É? Ok. Então, antes de mais, agradecer o convite ao CCB e ao André para estar aqui. É uma enorme responsabilidade. Mas, de facto, quando lançaste o convite, deixaste-me a pensar num conjunto de questões que levantavas e que, só tendo tido a oportunidade de ver a exposição hoje, embora já conhecesse alguns dos trabalhos que tive coincidentemente algum tempo na aldeia das Açoteias, e portanto há um conjunto de edifícios que vou conhecendo, mas acima de tudo, relativamente à questão que levantavas sobre o que poderíamos aprender, parece-me que mais do que falar propriamente da qualidade das obras de arquitetura, que é evidente, eu acho que há uma segunda linha que também me interessava sublinhar, que tem a ver com a leitura de uma estratégia como prática definidora de um ateliê. Ou seja, é um ateliê que é muito consciente do seu posicionamento, da forma como se mexe no meio, das relações que procura, e, portanto, muito ávido nessa forma de atuação. E essa forma de atuação depois tem implicações múltiplas ao nível da prática que exercem, no sentido de não haver uma linguagem definidora completamente regulada, ou seja, é uma linguagem que se adapta mais, se calhar, a cada uma das necessidades dos clientes, e parece-me, acima de tudo, que é um moderno que, se nos abstrairmos das questões de linguagem, precisamente, é extremamente atual por todas essas questões que falávamos, da forma como se mexe no meio. Esta questão de haver uma atitude muito proativa do ateliê, a proximidade com os mídia e a própria edição de mídia, ou seja, a forma como se importa, se reconhece, se faz uma leitura da realidade global e se identifica modelos que são importáveis e, portanto, a questão dos snack bars, mas também de novas tipologias hoteleiras, ou seja, há uma clarividência na forma de atuar que eu acho que não é casual. E, portanto, acho que é importante também referir essa linha, se calhar, menos evidente. Depois tenho aqui também a questão que já falamos, da comunicação, do marketing, ou seja, esta questão de ser o arquiteto muito completo, não é? Da arquitetura muito completa que vai do projeto de arquitetura à relação com o cliente e que é preocupada com o seu, portanto, com o sucesso do espaço, no sentido de ser criado até o lettering do espaço, ou seja, há um pacote completo. E eu diria que essa visão é uma visão muito atual, ou seja, hoje em dia vemos os ateliês mais jovens a estarem também preocupados com este tipo de questões e, portanto, se calhar já não arriscam fazer o design dos espaços, mas identificam as pessoas que querem que façam e, portanto, há uma leitura em que a arquitetura deve ser coerente com outras práticas e, portanto, há uma leitura de um todo que eu acho que foi bastante interessante daqui assistir. Outra questão que o André falou e que me parece interessante tem a ver com esta questão dos ritmos e da resposta à atualidade e dos tempos de projeto. Ou seja, há aqui uma espécie de paradoxo, porque, por um lado, vemos um conjunto enorme de projetos, o que daria a entender que, se calhar, são projetos feitos com alguma rapidez, mas depois percebemos, por outro lado, o nível de detalhe a que vão e, portanto, o que implica uma enorme dedicação do ateliê e acho que é de facto um modelo muito inspirador nesse sentido também. Estava distraído. É só falar. Preciso ter confiança.
Se não falarmos, ficamos sem microfone. Não, eu acho que as vossas duas intervenções já abriram aqui duas coisas. Eu tenho alguma dificuldade em ver esta exposição sem uma banda sonora da música italiana da época, daquele... Como é que se caracteriza? Não é Ula Ula, mas Iê. Eu não sei os nomes dos cantores, mas eles são... Mas o Vítor Paulo e o Bento Almeida saberiam com certeza, porque é uma música que realmente vai buscar modelos e referências internacionais. Estou a pensar particularmente num filme do Dino Risi, Il Sorpasso, não sei, A Ultrapassagem, não sei se... E em que há um universo de uma imensa fantasia, entusiasmo, a partir do ritmo da música. E da música constituir esse ritmo que se estende à maneira como as pessoas estão na praia, como vestem os fatos de banho, como se vestem para ir à noite ao salão de festas, e como é que isso tem continuidade no espaço e no ritmo da vida, do cotidiano. E houve uma coisa que a Bárbara disse que eu fixei, que é a repercussão do gesto. Esta ideia que projetar significa ter um determinado gesto de desenho e que esse gesto de desenho tem uma repercussão e continua. Como o Diogo estava a comentar, continua no desenho e como é visível na exposição, continua no desenho do saco da merenda, continua no nome da loja, que se chama piquenique em vez de outra coisa qualquer. E é essa repercussão do gesto. E a outra expressão que eu retirei do comentário do Diogo é a habilidade na atuação. Ou seja, não é só um gesto que o arquiteto, designer, autor, técnico tem ao desenhar, quando está em cima da prancha de desenho, mas é o gesto do próprio corpo no espaço da sociedade. E o próprio hábil na atuação, como tu referiste. Portanto, é um gesto que vai do gesto do trabalho de projeto à presença social, ao ritmo de uma determinada música, ao ritmo de um determinado imaginário social. Mas eu gostava, e portanto, isso levanta-me, e queria pôr-vos duas perguntas para continuarmos a conversa. Uma era a questão das elites. E há nos anos 50, 60, 70, um papel extremamente importante da cultura como elite. E das elites serem culturais. E estavas a dizer isso das elites e faz todo sentido. Mas hoje, quando pensamos em elites, pensamos nos senhores mais ou menos cinzentos e nada coloridos que estão a administrar os balanços financeiros das grandes empresas. Isso resulta numa transformação da prática hoje. E, essencialmente, eu acho que é aos dois que queria fazer esta pergunta. Como é que é? Nós enquanto arquitetos, pensamos na arquitetura como uma prática cultural, como a capacidade de trabalhar com a música. E aqui voltava... Qual é a nossa música hoje? Enfim... o Salvador Sobral, não é? Mas, não sei, achas... Como é que se faz essa negociação com as nossas elites hoje? Eu
quero tentar ver se percebi exatamente a tua, Ok. Eu ando perito em fazer questões incompreensíveis, portanto... a tua pergunta. Mas eu desconfio que terá a ver com este compromisso que os arquitetos muitas vezes têm, sobretudo quando trabalham num contexto de encomenda privada, muitas vezes de cariz mais comercial, ou seja, junto de marcas ou empresas, e este compromisso que existe entre dar resposta às ambições do cliente e ser fiel às suas crenças enquanto arquiteto e aos valores que se defende, não é? Portanto, acho que, mais uma vez, também aí é preciso ser hábil no sentido de, por um lado, ir construindo com o cliente um percurso que nos faça chegar a uma situação com a qual estamos confortáveis. Eu estou obviamente, a fazer o paralelo com o meu trabalho e com algumas práticas em que muitas vezes trabalhamos junto de marcas, mas não queremos que o nosso trabalho seja vendido ou falta-me a palavra exata, porque não quero aqui... Explorado? É explorado, exatamente. É mais bonita do que a palavra que eu ia utilizar, portanto, acho que sim, é explorado. Ia dizer prostituído. Ui, é lá. Ou seja, não, É mais específico. pronto, mas na verdade, muitas vezes, o risco que acontece quando se trabalha para este tipo de instituições é ficarmos refém delas próprias, não é? Pronto, e nesse sentido, acho que mais uma vez tem que haver essa habilidade por parte do arquiteto, que cada vez mais é também um consultor, ou seja, o arquiteto assume a posição de consultor no plano de negócios de várias empresas, ou seja, eu não sou uma pessoa propriamente com muita experiência, tenho 34 anos, mas sinto por parte dos clientes com quem vou trabalhando a necessidade de terem uma voz de alguém que vem de uma outra prática que os ajude a transferir para o papel visualmente um conjunto de ideias que já existem, mas que não conseguem materializar. E, no fundo, nós fazemos esta transposição. E, nessa transposição, temos que saber exatamente onde é que nos queremos posicionar e o que é que queremos praticar enquanto ateliê. E, nesse sentido, eu acho que, nesta exposição, assistimos a muitos desses jogos hábeis. Quando vemos, por exemplo, os modelos das casas que são leiloadas todos os invernos, não é? Todos os natais, ou seja, a forma como se pega neste exercício para construir novas tipologias de casa e, a partir daí, tentar acrescentar algo a este discurso. Eu acho que muitas vezes esta questão da arquitetura como prática cultural terá a ver também com isso, com a capacidade do arquiteto de acrescentar às vezes mais à encomenda. Por vezes o que a encomenda não é suficiente para o arquiteto estar satisfeito com o seu trabalho. E nesse sentido há que ter essa visão ou essa capacidade de... Eu não sei se estou a ser claro ou demasiado vago. Não, eu acho que está a ser... Eu acho que está a ser claro, não está? Pronto. Temos que... Mas um pouco nesse sentido, ou seja, como no fundo tornar os desafios mais interessantes a partir de condicionantes que por vezes nós próprios pomos. E eu acho que também nesta exposição há outro compromisso que é muito interessante de analisar, que é o facto de assistirmos à edição de uma revista que por vezes publica projetos próprios. E esse é um assunto extremamente sensível, mas que funciona como, lá está, eu acho que funciona como regulador. São barreiras às quais nós estamos sujeitos e que nós próprios nos vamos impondo no sentido de irmos definindo ou de construirmos barreiras que definem o nosso percurso. E eu acho que isso é interessante de analisar, ou seja, eu penso que hoje em dia, se calhar, face às redes sociais e a um conjunto de críticas que daí poderiam advir, um arquiteto editor de uma revista dificilmente iria publicar um trabalho dele próprio. E há aqui alguma frieza nessa relação em dizer, e por que não, se tem qualidade, vamos fazê-lo dessa forma. Mas o facto de se publicar um trabalho próprio também, ao mesmo tempo, condiciona o tipo de trabalho que se faz. E eu acho que uma coisa não leva a um fim, mas é definidora de um percurso. Bom, eu também vou tentar ser clara à tua pergunta. A minha pergunta confusa. Não, nada disso. Não,
Implica um tempo de reflexão que é maior. Não sei, eu começaria por, só se calhar, por nos fazer lembrar a todos, porque todos nós mais ou menos sabemos isso, mas eu acho que esta exposição e o trabalho do Vítor Paula e do Bento de Almeida é muito particular, mas ao mesmo tempo é muito representativo de uma época que é completamente diferente daquela que nós hoje vivemos. E, portanto, as questões que tu estás a colocar, a relação do arquiteto com o cliente, com os poderes oficiais ou com os poderes públicos, dito de uma forma mais correta, os problemas que se colocam, deontológicos, metodológicos, são outros que não é os mesmos que esta geração. Não é? E eu acho que a lição que nós podemos tirar é uma lição por comparação, mas temos por comparação e por reconhecimento de uma coerência deles num determinado tempo. Que é um tempo que vem a seguir ao primeiro Congresso de Arquitetura, em 48, e que vem dentro daquele momento, não é, do ODAM, do ICAT, daquela toda esperança de abertura do regime. Não é? E, portanto, e também de uma forma muito otimista, mesmo que estivéssemos em pleno Estado Novo, de que a arquitetura tinha realmente uma capacidade de transformar a sociedade e transformar o homem e transformar a cidade. E eu creio que isso é visível a vários níveis, não é? Na forma como eu volto outra vez para aquela escola, porque acho que a escola também tem muito a ver, como é óbvio, não é? Com as crianças, com o crescimento, com a aprendizagem, etc. A forma como eles desenham a escola de Vale Escuro procura uma outra vivência, uma outra educação, um outro crescimento, um outro processo de crescimento de um cidadão, do futuro cidadão. E isso, eles não foram os únicos também, não é? Há outros arquitetos que vão desenvolvendo um trabalho, fazendo a relação entre o design e a arquitetura e as artes plásticas, uns mais conhecidos que outros. O José Espinho, por exemplo, é um deles também um bocadinho contemporâneo. Depois o Conceição Silva, evidentemente, com um ateliê que teve uma dimensão nos anos 70 que foi bastante considerável para a época, final dos anos 60 e 70, e que também trabalhou muito nesta cidade, que era uma cidade de Lisboa em desenvolvimento, com novos escritórios e com novos espaços comerciais. E, portanto, e onde as questões que eram colocadas, eu creio que eram outras. Hoje nós vivemos num momento que eu, não sendo arquiteta, mas acho que o arquiteto, tal como o designer, claro que a arquitetura é uma atividade cultural, mas também lida com toda uma questão económica, não é? Absoluta, não é? Responde-se a um cliente, seja ele privado, seja ele público, e, portanto, há ali uma questão de responder a um programa, responder a esse programa e concretizá-lo, e não deixa de ser uma prática cultural, evidentemente. Mas eu creio que qualquer um de nós, arquitetos ou não arquitetos, com responsabilidades institucionais, como é o meu caso, culturais, estamos num momento, de facto, de um grande dilema, de uma grande exigência de estar com bastante atenção, com bastante consciência dessa repercussão do gesto que falava há pouco. Porque quando nós falamos, e o vocabulário não é vazio de significado, não é? Quando nós utilizamos esta coisa da indústria cultural, do marketing cultural, da economia da cultura, quer dizer, tudo isto foi gerando um entendimento do ambiente e do contexto onde nós trabalhamos, que é outro, e coloca a questão do lucro, da rentabilidade, acima, por exemplo, de outras questões, não é? Falava-se aqui há bocadinho, o Diogo falava do tempo, não é? O tempo do projeto. O tempo do projeto numa obra pública é aquele que é mais curto. É aquele que fica ali mais entalado, digamos assim, não é? Em questões que depois se prendem com toda a lei da contratação pública e todas aquelas regras que supostamente são feitas para tornar as coisas cada vez com uma maior transparência e de uma forma o mais democrática e acessível a todos, mas que depois sabemos que colocam imensas questões que
comprimem os tempos, que comprimem o momento do projeto, que não dão tempo para essa inteligência do desenho que eu estava a falar há pouco, e que eu acho, essa alegria de projetar, não é? Olha-se para aquelas imagens, vai-se a este espaço e há um gosto por uma experimentação e uma qualidade dos materiais que é outra. E, portanto, eu acho que hoje em dia as questões que se colocam aos arquitetos, no momento em que se fala cada vez mais da reabilitação e não da construção de obras novas, no momento em que tu disseste na frase que achavas que de facto havia um retrocesso dos poderes públicos em construir cidade, eu não sei se é tanto assim. Por exemplo, em Lisboa vê-se um grande recrudescimento, né, de obra ao nível do espaço público. Vê-se também, obviamente, toda esta pressão da encomenda privada, dos poderes privados, dos clientes privados a fazer obras de reabilitação, não é de reabilitação, mas reutilização de equipamentos. Mas em termos de cidade, a cidade está-se a transformar. Agora, se calhar as questões são outras e se calhar a nossa atenção e cuidado na nossa ação, enquanto profissionais, se calhar exige que nós consigamos parar um bocado, mesmo que andemos num ritmo muito acelerado, mas consigamos parar um pouco para pensar e agir em conformidade. Agora é a minha vez de dizer que não sei se fui clara, mas espero que sim. Houve aqui um lamiré que o Diogo deixou, que eu gostava de seguir e que desvia ligeiramente a conversa. Portanto, mas antes de ir por aí, perguntava se eventualmente alguém gostava de fazer alguma intervenção ou algum comentário, ou colocar especificamente já alguma pergunta sobre estas coisas que aqui estamos a dizer ou a conversar. Não há assim nenhuma urgência e ansiedade de levantar questões, porque tu estavas a dizer uma coisa que eu diria que estes debates também nos ajudam a nós, Garagem Sul, a pensar a própria programação da Garagem Sul. Eles foram também pensados assim, e tu disseste nenhum arquiteto se atreve a publicar na revista que é editor os projetos de que é autor. Não é? Eu diria, que no fundo é a questão da legitimação, não é? E depois aparecem figuras como eu, não é? O senhor comissário, o senhor curador. Não, este arquiteto é bom, este arquiteto pode publicar nesta revista de que eu sou editor. Não é? E cria-se, digamos, quase uma economia da legitimação, por assim dizer. Sempre houve, é verdade. Na história da arquitetura do século XIX, que eu tenho estudado com mais cuidado, é muito evidente que a primeira coisa que um arquiteto faz quando acaba o curso é ir fazer uma viagem e publicar um livro para depois... vejam como ele é brilhante, que até publica livros, vamos lá encomendar-lhe um projeto, não é? Portanto, há essa construção da legitimação através do espaço público. Mas, pensando em algumas discussões que estamos a ter à volta do modo como organizamos aqui algumas das exposições, essa questão é relativamente importante, porque muitas vezes começamos a ver aparecer uma espécie de construção do comissariado e da organização das exposições e da construção do discurso sobre a obra tão grande, que depois a arquitetura ou o pensamento do arquiteto, ou aquilo que está subjacente à concepção do próprio projeto e aquilo que são os problemas que os arquitetos efetivamente enfrentam no momento da construção, desaparece. E as exposições passam a ser de outra coisa que não aquilo que elas são. Acabem com os comissários, com os curadores, com essa rapaziada toda e vamos lá voltar a pôr os arquitetos a publicar as suas próprias obras.
vamos lá pôr os arquitetos a fazer, a encontrar a melhor maneira para explicar e dialogar diretamente a partir das suas próprias obras. Veriam isso com grande... Isso já existe, claro. Chama-se ArcDaily e é o site mais visitado do mundo na arquitetura, em que eles transcrevem qualquer coisa como diretamente from the architect, qualquer coisa assim. Portanto, ou seja, é uma plataforma que tem imensas visualizações, onde o arquiteto, sem pudor, envia o material e é publicado. Mas eu não vejo, atenção, eu digo sem pudor e não vejo mal nenhum. Eu acho que o arquiteto mostrar o seu trabalho é uma atitude mais do que válida na procura de angariar mais trabalho. Mas a ArcDaily, ao fazê-lo dessa forma, depois também potencia que um conjunto de editores, comissários, curadores pelo mundo fora passem a conhecer um trabalho que de outra forma não conheceriam, não é? Mas enquanto que outros sites procuram ter uma visão crítica sobre os trabalhos que publicam, a ArcDaily vangloria-se de, no caso da publicação de projetos, não o fazer. Portanto, é a crítica, recebe e publica, ou não publica, se for demasiado mau, mas o que publica sem qualquer sentido crítico, no sentido de pensamento crítico sobre o trabalho, não é? Embora haja uma seleção, que é controverso, mas é a realidade. Eu acho que em termos de instituição e ao museu ou ao centro cultural, eu acho que é importante que tenha uma programação clara e uma visão programática clara e, portanto, também crítica, no sentido de haver uma leitura curatorial. Mesmo, por exemplo, imagina que tu queres fazer isso durante um ano, abres a galeria para todos os projetos de arquitetura realizados num determinado local e tempo, não é? Mesmo que eu assim seja, não deixa de ter uma determinada intenção, um propósito e objetivo ao fazê-lo. Eu parece-me que hoje, com a multiplicidade de ofertas culturais que temos na nossa cidade, não é? Exposições, teatros, espetáculos de rua, enfim, toda esta panóplia de coisas, umas com melhor qualidade do que outras, mas a diversidade é que faz esta riqueza que permite que cada um escolha o que lhe interessa. Eu acho que é muito importante que as instituições definem uma determinada linha estratégica e que isso seja evidente na sua programação expositiva e outra. Porque qual é a palavra que essa instituição quer passar? Qual é a reflexão que quer fazer? O que não quer dizer que dentro da forma como eu vejo a questão da programação, e agora há pouco o Diogo falava da sua experiência, obviamente eu tenho que falar da minha experiência, porque é aquela que tenho como referência para trabalhar, que é o MUT. Não quer dizer que dentro da mesma instituição não existam diferentes naturezas e configurações de exposições e de eventos. Agora é preciso perceber qual é o input que se quer passar ao público, qual é o objetivo. É discutir o quê? É discutir o presente? É é colocar em debate as grandes questões ou algumas questões que a própria instituição considera que são pertinentes discutir? E, portanto, ter essa ação mais social, mais política, mais fora, mas extramuros? Eu parece-me que devia ser uma obrigação, mais do que uma coisa mais ou menos que deveria acontecer. Eu acho que devia ser uma obrigação. Deixa-me, desculpa, eu estou de acordo contigo. Mas estava aqui a pensar na provocação da ArcDaily. Aquilo que eu acho, eu não conheço profundamente, confesso, mas daquilo que eu conheço, das publicações do Paula, do Bento Almeida, da geração deles, das autopublicações, elas não são uma mera, peguem lá, mundo, a obra bela que eu fiz. E, antes pelo contrário, são publicações extremamente selecionadas de algumas obras e apresentadas com uma orientação extremamente específica,
como quem diz, a arquitetura pode e deve seguir outro rumo. Nós estamos empenhados, enquanto arquitetos, a construir esse rumo, a construir essa transformação da sociedade, e estamos empenhados em que seja clara para a sociedade o rumo, a opção, as ideias com as quais estamos... Desculpa. Consegui. Eu não ia estar a falar, não ia estar a responder, ia só relembrar aqui também outros 3 arquitetos mais ou menos contemporâneos dos que estão hoje em exposição e que também faziam o mesmo, não diretamente se calhar na revista, mas até em várias publicações, que era o Keilo Amaral, o Távora, ou o António Pereira. Portanto, é uma geração que escreve, apresenta, começa a fazê-lo, não é? Porque anterior não o tinha feito, portanto, mas faz com, e acho que o Paulo acontecia isso, e o Bento de Almeida havia muito sempre, essa apresentação era com textos, era com a elaboração de texto, portanto, não era apenas uma apresentação de imagem mais ou menos atrativa e apelativa para divulgação, mas não é... Há aqui 2 coisas que me apetece dizer em relação ao que estavas a dizer. A primeira é que, obviamente, eu quando me referi à Arcdele, referi-me à Arcdele como instrumento. O que cada um faz com ela tem a ver com a forma como tem a capacidade ou não de ler o seu posicionamento. É por isso que há muitos ateliês que têm um lado B. Portanto, têm projetos que ninguém conhece nem nunca vai conhecer porque precisamente escolhem afincadamente aqueles que querem mostrar ao público. E isso continua a existir, sempre existiu, e não é pelo facto da Arcdele ser uma plataforma muito vasta que não há pessoas que não o façam dessa forma também, com uma leitura muito inteligente ou muito clara de onde querem estar, não é? Acho que tem a ver com isso. Em relação à outra questão que levantavas... Qual era que eu já me esqueci? Eu agora fiquei perdido, perdi-me com esta questão da Arcdele, mas estava aqui cheio de vontade de falar de alguma coisa. Qual era a outra questão? Não sei, público, Força. André, respondendo um pouco à questão da revista Arquitetura e das publicações por eles escolhidas, eu acho que temos que ter também em consideração a dificuldade daquele tempo de fazer chegar a informação até ao seu destino. Como militantes da arquitetura moderna que foram, a procura dos projetos modernos para publicar projetos e textos e divulgação de livros e exposições fora também de Portugal, a dificuldade que tiveram, certamente, em fazer chegar atempadamente essa informação, provavelmente, do ponto de vista editorial, também havia essa opção de ainda temos espaço para mais um projeto, esse projeto não chega, por que não publicar o nosso projeto? Eu acho que essa hipótese também tem que ser colocada em cima da mesa de um ponto de vista muito prático, porque a troca de correspondência também nos mostra um pouco isso. Temos Gomes da Costa a dizer, mandei-te as fotografias, viste, recebeste, era tudo por correio. Eu acredito numa questão, e já sei onde é que queria chegar há pouco. Eu acho que, por incrível que pareça, é uma leitura que eu faço e se calhar pode ser errada, mas eu acho que, sobretudo entre colegas, não é muito bem vista a publicação dos trabalhos. Ou seja, quando um ateliê publica muitos trabalhos, há ali alguma leitura que é feita, não sei se tens a mesma leitura do que eu, mas há ali alguma coisa que não é muito bem vista. Eu acho que publicar um projeto é um ato de coragem. É mostrar ao público aquilo que se fez e sofrer as consequências positivas ou negativas. E, portanto, eu tive um ateliê que publicava 99% dos trabalhos que fazia. E isto deu-nos uma visibilidade muito grande. Essa visibilidade foi bem recebida por alguns, mal recebida por outros. E é nesse sentido que eu estava a dizer, ou seja, eu acho que publicar é mais do que um ato de arrogância, ou é um ato de coragem, porque estás a expor. Estás a expor as tuas fragilidades ou, no limite, as tuas capacidades, se forem vistas como tal. Esse incómodo a que tu te referes tem uma palavra mais ou menos
conhecida no nosso vocabulário, que é a inveja, não é? Talvez. Eles fazem tanta coisa, eu também queria. Mas já assisti a várias sessões relativamente até agrestes dos próprios. Estou-me a lembrar de uma exposição, o tempo passa, já há mais de uma década, em que dizem, então, mas eles são comissários e expõem as suas próprias obras. É inadmissível, completamente inadmissível. Mas é totalmente admissível porque, diria eu, não porque as obras fossem extraordinárias, porque naquele caso nem sequer eram, mas cumpriam bem o ponto de vista e permitiam, ao olhar para elas, ver a questão delicada, e aqui o trabalho do Paulo e do Bento Almeida acho que é extremamente interessante para regressar um pouco ao conteúdo, é a relação entre a produção cultural e a produção comercial, poderia dizer-se aí. O que é que se tira de benefício público-privado? Não é? Deixa-me só dizer-te o seguinte, que é esta questão da criação de condicionantes, o facto de se criar uma revista e de se querer aparecer nela própria, e de querer nivelar a revista por cima, publicando um determinado tipo de trabalhos, e querer que o meu trabalho esteja ao nível desses mesmos trabalhos. Ou seja, claro, quando eu falava da criação de condicionantes, tem um pouco a ver com isso. Ou seja, nós sabermos onde nos revemos, onde queremos estar e conseguirmos estar aí, não é? Nem que seja... Eu acho que, obviamente, o Corbusier continua a ser a figura que nos cilindra a todos com uma grande alegria, porque já passou, já fez, já andou. E o caso da revista do L'Esprit Nouveau é muito evidente, não é? O próprio nome Corbusier aparece. Então o Charles Edouard faz tudo, escreve sobre pintura, pinta, projeta, faz isto, faz aquilo. Arranjar aí uns pseudónimos para aquilo não ser tão óbvio, não é? Exato. Não, neste caso, obviamente, é uma exposição histórica, não é? Mas é isso que eu acho extremamente interessante no trabalho do Paulo e do Bento Almeida e de outros da geração, que é essa capacidade de construir um discurso com uma posição cultural extremamente forte e de essa posição e desse esforço de construção alimentar uma prática que não tem pudor nenhum em ser aquilo que é uma prestação de um serviço de projeto que é, no limite, o que a arquitetura é. E, portanto, e dessa prática, como o trabalho de fotografia, como o trabalho de design, particularmente do Vítor Paula, tem peso na construção da arquitetura e na reinvenção e na transformação da arquitetura do próprio ateliê. E eu acho que isso é extremamente forte e extremamente interessante e ativo, e que pode ser inspirador e revelador para todos. Eu acho que há pouco a Patrícia disse uma palavra que eu acho que tem a ver com isso exatamente, quer dizer, que é essa militância pela arquitetura moderna. E essa tomada, essa consciência que era preciso tomar a palavra. E tomaram essa palavra. E, portanto, eu acho que hoje também há que tomá-la pela salvaguarda daquilo que cada arquiteto, cada ateliê considere que são os valores fundamentais pela qual entende, idealiza o que é a arquitetura e a sua função. Mas também há um outro lado muito mais prosaico, comercial, digamos assim, onde estes arquitetos também foram pioneiros, que é essa divulgação do trabalho. E que hoje em dia, a mim não me choca nada, quer dizer, há tantos canais de divulgação dos trabalhos, não é? Quer ao nível da imprensa escrita, quer dos blogs, dos Facebooks, dos sites de cada arquiteto, a escolha por o fotógrafo certo para fotografar a obra, para depois também poder dizer que é a fotografia daquele ou do outro fotógrafo. Tudo isso faz parte de uma estratégia de marketing. Sim, e que eu creio que não belisca o posicionamento do arquiteto. Só ao próprio arquiteto é que caberá saber se belisca ou não esse seu posicionamento e a forma como se
perspectiva, como vê o seu trabalho e a sua ação, quer como arquiteto, ou como professor, ou como curador, ou como programador. Eu não vejo que as coisas sejam antagónicas. Sim. Creio eu. Elas têm é que ser claras. Eu acho que são e complementares, bem... é um pouco isso, ou seja, dando o meu caso pessoal, ou seja, eu tenho uma prática de arquitetura e vou criando outras coisas à volta desta prática que me ajudam a definir o posicionamento da minha prática. E isto é uma forma de tornar o meu tempo útil mais útil, não é? No sentido de, há pouco falavas da missão de uma instituição cultural, ou seja, da definição de uma estratégia e de ser claro que uma exposição não vale por si isoladamente, mas vale num programa com uma vontade perante o público. No fundo, se nós formos capazes de fazer isso com uma prática de arquitetura, ao fim de algum tempo começa a ser claro também onde é que queremos chegar com a prática que estamos a fazer. Seja ela completamente heterogénea como a que assistimos, não é? Muito bem. Estava aqui a pensar numa coisa a propósito da militância da arquitetura moderna, mas eu acho que já estamos bem... acho que a conversa... Alguém quer fazer... Há ali um refresco para fecharmos esta conversa com um suminho de laranja e uns bicos de pato, assim como se fazia nas festas de aniversário. Não sei, eu estava sem querer maçar antes só para fechar ultrapassar a minha posição de moderador e começar a dizer coisas que já não são nada moderadas, que tem um pouco a ver com essa ideia da militância pela arquitetura moderna. E que é uma coisa que vem dos anos 30, 40 e de construir uma nova imagem, uma nova arquitetura para um novo tempo, mas sempre foi, desde os anos 20 e até aos anos 40, 50, que chegou cá em Portugal, no momento em que Portugal efetivamente precisava e viveu muitos anos o resultado de não fazer essa atualização ou essa sincronização com o seu próprio tempo, de não fazer a descolonização, de não construir uma indústria que se articulasse, uma economia que se articulasse com as demais economias europeias, etc., e internacionais, etc., etc., tornam ainda mais relevante essa militância pela arquitetura moderna como sendo a construção de um outro tempo, de uma outra sociedade que era necessária e dessas duas sociedades estarem em conflito. Mas isso não é novo. E por outro lado, para os arquitetos sempre foi onde é que eu vou buscar mais projetos, onde é que eu vou buscar mais encomenda, onde é que eu vou encontrar mais clientes, como é que eu vou construir mais obras. Porque no fundo essa e eu diria para o melhor, a grande missão do arquiteto. Se o arquiteto não construir, faz outras coisas, como é o meu caso, não é? Mas um arquiteto que constrói, todo o discurso, toda a militância, obviamente que tem uma dimensão social e cultural, e aqui é extremamente evidente como é que ela pode intervir positivamente na transformação dessa sociedade, mas em última análise é para arranjar mais uns projetos. Não diria para ser mais rico, mas para, pelo menos, construir mais, melhor e transformar mais através desse mecanismo que os arquitetos têm, que é conceber as formas pelas quais a cidade se transforma. Querem contestar o que eu estou a dizer? Não sei. Quer dizer, não sei. Eu acho que a arquitetura não é só construção. Quer dizer, primeiro, tu disseste aí que a militância pela arquitetura moderna sempre foi assim, desde os anos 20, 30 e 40. Eu acho que é um bocadinho diferente aquilo que acontece nos anos, a seguir em Portugal. Eu creio que é um bocadinho diferente daquilo que acontece a seguir à Segunda Guerra Mundial. O contexto é diferente e o posicionamento dos arquitetos é outro. A atitude, ou seja, a expressão dessa militância é diferente. Não digo que isso não acontecesse para trás, claro que sim, mas
o contexto era muito diferente e é modelado de formas diferentes, pelo menos daquilo que eu conheço e sei. Os anos 50, não, de facto há aqui a tal militância, como nós hoje entendemos militância, ou ativismo social, muito mais claro e muito mais evidente, não é? Portanto, parece-me. E é feito não só através da obra construída, que é muito importante, mas através da palavra, através do ensino, através, por exemplo, a Escola do Porto foi fundamental em determinados momentos do século XX em Portugal para essa consciencialização do significado da prática arquitetónica muito maior do que a construção. Claro que sim, ela no fundo não é? É espaço construído, é uma construção. Agora perdi-me naquilo que eu achei que havia ali qualquer coisa que eu não estava a concordar inteiramente contigo. Que era esse mesmo, no fundo. Que é, eu acho que a ação... finalidade da construção. Sim, eu acho que a atitude da arquitetura pode ir muito mais além e se calhar era muito importante nós termos mais arquitetos na política. Sim, mais arquitetos à frente de algumas instituições como programadores, e outras pessoas, mais pessoas da cultura, mais poetas, mais a pensar em outros níveis para sair dessas elites que tu dizias há pouco, inicialmente, que eram as elites cinzentas, não é? Dos tecnocratas. Se calhar era importante isso, não é? Começar a pensar não em números, mas a pensar também, temos que pensar em números, porque é daí que deriva todo o nosso sistema de vida, mas parte da nossa sustentabilidade financeira, mas pensar noutro enquadramento muito mais cultural, muito mais teórico. E, portanto, eu não diria que a arquitetura, o objetivo primeiro da arquitetura será... Mas se calhar é porque eu não sou arquiteta. Também passa por aí. Queres dizer alguma coisa? Porque eu só queria fazer aqui ou seja, nós fomos falando um pouquinho do modernismo como um estilo de vida, ou seja, como a criação da ideia de um estilo de vida. E, no fundo, eu acho que o que está a dizer não é a criação de um estilo de vida, é a criação de um modo de vida, ou seja, em que não estamos a falar de questões meramente visuais, mas também sociais e a forma de estar em sociedade. E, nesse sentido, pode haver alguns paralelos criados entre o antes e o agora, não é? Pois está-me a lembrar, a propósito da questão da construção, daqui há uns anos, e não há muito tempo, mas havia, e o teu trabalho também faz parte, em grande medida, dessa grande quantidade de práticas espaciais, não é? Estou a pensar em trabalhos como o das Artéria, dos MOB e de outros ateliês, que têm esse ativismo, que têm essa militância e que têm hoje também uma nova visão para reinventar a prática da... E a angariação de trabalho. Que era onde queria chegar. Exato. Também muitos outros mais novos ateliês, não sei se são assim todos tão... Não gosto só de conotar com a nova geração, mas há pouco... E era uma das tuas questões, de facto, os novos métodos ou formas ou instrumentos de trabalho, todas estas práticas mais recentes da arquitetura mais participativa, mais colaborativa, também aponta para toda uma alteração até do próprio conceito de autoria e de concepção e de projeto e de trabalho, essa relação social com a comunidade ou com equipas multidisciplinares de sociólogos, de antropólogos, de artistas, que eu creio que é uma via muito interessante, que é uma via muito... levantará uma série de outras questões também, mas é uma via igualmente necessária para essa militância da arquitetura. Concordo agora exatamente com a palavra que a Bárbara usou, que é o igualmente, ou seja, lado a lado com outras. Sim. Que acho que é importante, porque às vezes quando falamos neste tipo de questões parece que estamos à procura de um caminho e não é disso que se trata, ou seja, esse é um caminho possível ao lado de tantos outros que têm que coexistir. Muito bem. Deixa-me só tomar aqui esta nota para não me esquecer. Mas essa possibilidade do igualmente, no sentido de haver muitos caminhos
para a prática contemporânea e da necessidade desses caminhos coexistirem, coabitarem e contribuírem para a transformação da nossa sociedade e da nossa arquitetura, parece-me talvez uma boa pista para encerrar este debate, a não ser que haja alguma questão premente na plateia, e convidar-vos para o tal refresco de fim de tarde. Obrigado a vocês também.